boa tarde. Começa mais uma semana e com ela novas oportunidades. Hoje vamos falar sobre um problema que incomoda muitas mulheres, distúrbio vascular, os famosos vasinhos, varizes, né? Vamos saber as causas e como tratar. E para falar sobre isso eu recebo a angiologista e cirurgiã vascular, doutora Aline Lamaita. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Qual é a porcentagem de mulheres que sofrem com esse problema? Olha, 15% da população adulta é portadora de varizes em gradações diferentes, mas vai sofrer de alguma forma, vai ser afetado com essa doença. Então tá bom, daqui a pouquinho a senhora fala mais a esse respeito. E no segundo bloco vamos conhecer a história da Márcia, uma mulher que desde a adolescência passou por uma série de complicações e que mais tarde vier a refletir na vida adulta. E Ana, quantas mulheres vivem esse drama também, né? E infelizmente um drama bem comum, né? Que a gente tem atendido isso diariamente. A história da Márcia, daqui a pouquinho, não perca. Nós vamos a uma matéria que fala sobre distúrbio vascular e já voltamos. Belas pernas é o desejo de todas as mulheres. Mas isso não depende só de malhação ou tratamentos estéticos. As pernas precisam estar saudáveis. E o distúrbio vascular é um vilão que atinge boa parte da população. As varizes são veias dilatadas e deformadas, de coloração esverdeada ou azulada. O problema surge quando as válvulas das veias que irrigam o sangue das pernas para o coração não funcionam com eficiência. O sangue então fica parado nessas veias e causa inchaço e dor. Como existem várias veias interligadas, não demora para que uma veia doente contamine várias ao seu redor. O que é uma veia doente, uma varize? É uma veia onde a pressão do sangue dentro dessa veia está alterada, ela está aumentada. E esse aumento de pressão, ele se transmite para veias boas que estão ao lado, tornando as boas doentes e assim sucessivamente. Segundo o especialista, existem 3 tipos da doença. As microvarizes, conhecidas como vasinhos, são veias finas e avermelhadas. As veias reticulares são visíveis, mas não salientes. São mais grossas que as microvarizes e em tons mais escuros. E por fim, os casos mais graves, que são as veias tronculares. São grossas, saltadas e visíveis. Esse tipo também pode apresentar insuficiência da veia de safena. Mas existe prevenção e diferentes tipos de tratamento para o problema. Conheça mais sobre o assunto no programa Você Mulher, que começa agora. E você pode ligar agora para tirar suas dúvidas com a doutora Aline pelo telefone 5644-5210 e, como sempre, a Ana é clara com o nosso e-mail. Qual é, Ana? Mas agora eu já decorei. É vocêmulher@r7.com. Mas nós também temos a nossa página no Facebook, que é somente Você Mulher. É isso aí. Doutora, 1000 perguntas, tá? Vamos lá. Quais são as causas da varizes? Olha, a grande maioria dos casos são de causa genética. Isso não necessariamente quer dizer que a sua mãe tem que ter ou que seja uma relação tão direta, mas geralmente você herda realmente de algum membro da sua família. Existem causas mais raras, após uma trombose, após traumas, cirurgias, onde você vai ter alguma lesão do sistema vascular, você pode ganhar uma predisposição até essa doença, mas isso já é mais raro. A senhora tocou no assunto de trombose. O que é trombose? Trombose, por si só, a palavra significa simplesmente que entupiu. O que vai dar, na verdade, a importância a isso é onde está a trombose. É uma trombose venosa, você entupiu uma veia, geralmente do sistema profundo, quando a gente está falando. Se você tiver uma trombose de uma variz, porque a variz às vezes pode inflamar, quem tem varizes muito calibrosas, como mostrou aí algumas pessoas, algumas imagens, elas podem inflamar e fazer uma trombose superficial.
Essa trombose superficial, sim, pode, se não tratada, evoluir e virar uma trombose profunda, que essa sim que é o nosso maior medo, porque você fica com esse coágulo de sangue parado dentro da veia e isso pode predispor a dar um quadro mais grave na perna, que a pessoa vai ter inchaço, vai ter dores nas pernas e isso pode se desprender e parar lá no pulmão e causar embolia pulmonar, essas mortes súbitas que a gente vê eventualmente. Tá, mas causa. não necessariamente uma varize se transforma em trombose. Não, graças a Deus isso é muito raro. Na realidade, as causas de trombose são até bem diferentes. Existe a trombose que é decorrente de uma tromboflebite, graças a Deus de forma rara, mas o mais comum, o que predispõe à trombose, são fatores que deixam a pessoa mais imobilizada, que vai dificultar a circulação da perna. Então, pacientes que foram submetidos a cirurgias, que vão ficar acamados, ficaram engessados, ou qualquer situação que causou uma restrição de movimentação, que aquilo vai ficar parado. Sempre você vai aumentar a possibilidade daquele paciente desenvolver trombose. Obesidade, uso de anticoncepcionais, pacientes que têm algum tipo de câncer, que a gente fala que são umas síndromes paraneoplásicas, que vêm junto com o câncer, também aumenta a possibilidade de você fazer uma trombose. Então, como a senhora estava comentando, essa questão da pessoa ficar imobilizada, né, por muito tempo, pode ser um fator de risco para trombose. Então, quer dizer que uma pessoa que faz uma viagem de 12 horas de avião, é um fator de risco? É um fator bem importante. A gente chama até de síndrome dos viajantes ou síndrome da classe econômica, porque justamente esses aviões modernos, você fica muito tempo parada, viagens acima de 3 horas, você não movimenta as pernas. A gente tem a tendência ainda a não querer ir no banheiro, não querer beber muita água, porque a gente não quer usar o banheiro do avião, porque é difícil. Então, você acaba desidratando com a pressurização da cabine. E tudo isso, junto com aquela posição que você fica muito parado, você diminui o retorno venoso. E isso predispõe à trombose. Então, quer dizer, bastante água no avião. Bastante água, movimentar bastante as pernas, não ficar sentado. E é uma questão mesmo, porque geralmente você viaja muito longa. Eu conheço muita gente que, tipo assim, toma um remedinho que vai dar um soninho assim leve e vai apagar no avião. Isso acaba dificultando até, né? Porque a pessoa fica com sono aí que não caminha mesmo. Exatamente. A pessoa vai dormindo daqui lá, parada na mesma posição, sem tomar líquido nenhum, vai desidratando, sem movimentar as pernas. E aí acorda com uma dor na perna, inchaço, chega na viagem, em vez de aproveitar, vai ter que ir no médico para procurar o que está acontecendo, procurar um pronto-socorro. E quando a gente fala de trombose, qual é a sensação que a pessoa tem? Como ela pode imaginar que está acontecendo alguma coisa que ela tem que sair buscando ajuda? Olha, a grande maioria dos casos vai se manifestar, você vai perceber uma diferença mesmo de volume da perna, a perna fica mais inchada, sempre uma perna só, as pessoas me preocupam muito, minhas pernas estão inchadas, graças a Deus trombose nas 2 pernas simultaneamente é muito raro, mas comum é você perceber que aquela perna está doendo mais, uma dor na panturrilha, aqui na batata da perna, a perna fica meio dura e começa a ficar inchada, e é um inchaço que você vê que você mesmo movimentando, se mexendo, ele não melhora, ele vai se agravando até que você tenha que procurar ajuda médica. Então, um sintoma que é real, fato, é essa questão da dor na panturrilha. Dor e o inchaço. Muda a coloração, não? Em casos mais avançados, sim, porque como você tem uma estase venosa, você pode ficar com a perna mais arroxeada, você pode ter um engurgitamento das veias, mas isso já é mais raro. O mais comum, logo no início, você perceber mais pelo inchaço mesmo e pela dor que você vai ter na panturrilha. Nós temos uma ligação, Adriana de Belo Horizonte, perguntando para a senhora. Meu nome é Adriana Bittencourt. A minha pergunta hoje para a doutora é a seguinte: varizes e vasinhos trazem algum risco à saúde ou o prejuízo é meramente estético? E a alimentação, doutora, influi no surgimento desse problema? Bom, por partes, vou fazer ao contrário. Alimentação, não. Alimentação, na verdade, a alimentação em si não vai prejudicar as varizes, mas se você tem hábitos de vida que vão levar à obesidade, você está muito acima do peso, isso sim pode contribuir com o aumento de varizes. Porque aumenta muito a pressão intraabdominal e isso vai gerar uma dificuldade do retorno venoso e você pode aumentar a quantidade de varizes que você tem se você já é uma pessoa predisposta. Agora,
aquela relação à parte estética e varizes, eu sempre brinco com as minhas pacientes que a gente tem o mundo da estética e o mundo da saúde. Tem pessoas que realmente vão ter só aqueles vasinhos mais superficiais, que vão ser só de caráter estético, que vão fazer algum tipo de tratamento estético. E existe algumas pessoas que vão ter manifestações mais graves, que vão ter varizes grandes, tronculares, que vão levar a problemas sérios de saúde. Fazer úlceras varicosas e vão interferir muito na qualidade de vida da pessoa. E quando que a gente chega à conclusão de que não é só um vasinho, é uma veia, eu acho que eu tenho que realmente buscar, sei lá, uma cirurgia, alguma coisa. É visivelmente, como a gente viu ali, né, as imagens na matéria, fica mesmo aquilo ali, a gente vê aquela veia alta, estufada. Pois é, na verdade, assim, tem várias manifestações. Na verdade, às vezes você pode ter só vasinhos na perna. E ter caso cirúrgico. E você ser um caso cirúrgico, porque você, para tratar mesmo uma indicação cirúrgica, estética, porque você pode ter um vasinho mais calibroso, que não respondeu com um laser, não respondeu com aplicação. E aí a gente vai ser obrigado a fazer uma microcirurgia. Existem vasinhos que estão ali como um sinal. Às vezes você tem aquela coroa flebectásica que a gente chama bem no tornozelo, associada a dor nas pernas, a cansaço. Isso pode ser sugestivo de que aquela paciente tem uma safena insuficiente, que aquilo está evoluindo. Então vai ter que fazer uma investigação diagnóstica mais profunda, com exame de Doppler, para saber o que está acontecendo. E isso a gente já foge do mundo da estética. Então realmente tem que ser avaliado caso a caso mesmo, desde a localização de onde está a variz, o calibre que ela apresenta, tudo isso vai determinar que tipo de tratamento que esse paciente vai precisar. Tá, eu queria começar com umas coisinhas que a gente não sabe se é mito ou verdade. Então, vamos lá. Salto alto provoca varizes? Não, sou felizarda em dizer que não. Como adoradora de salto alto, uso muito. E a gente agradece. Não existe comprovação científica que o salto alto gere varizes. Na verdade, o que se diz quem é contra o salto alto é que, na verdade, você fica muito tempo com a panturrilha contraída, então você não tem aquele movimento da bomba, então você acaba atrofiando a musculatura. E isso é verdade, mas não se conseguiu provar cientificamente com trabalhos científicos que isso fosse aumentar o quadro de varizes. Ok. Anticoncepcional provoca varizes? Olha, os anticoncepcionais, hoje em dia, graças a Deus, tem uns muito modernos, de baixa dosagem, a gente conseguiu ter resultados melhores, os pacientes terem menos sintomas, que antigamente os anticoncepcionais tinham dosagens muito altas, os pacientes sentiam muita dor nas pernas, cansaço, porque o estrógeno realmente, por isso que a mulher sofre mais com varizes do que o homem, porque a gente tem essa parte hormonal. Então, terapia de reposição hormonal, anticoncepcional, qualquer tipo de hormônio que você vai colocar, pode piorar, sim, as varizes e a incidência de trombose aumenta também com o uso de anticoncepcional. Meu Deus. Depilação com cera. Não. Dizem que todo mundo tem a puxada, né? Não, na verdade, não existe comprovação científica disso. Na verdade, quando se pensa nisso, não era nem em relação à puxada, é em relação ao calor, que a cera quente, porque quando você tem o calor, você faz uma vasodilatação. Então, se imaginava que isso vai dilatar as veias a ponto de causar varizes, mas isso é mito. Não Mito. Então, vamos lá, outra perguntinha. Qual é o melhor tratamento? Porque tem laser, tem espuma, tem glicose, tem outros? Na verdade, tem outros, mas assim, na verdade, depende do que você tem. Quando a gente está conversando do mundo da estética, dos vasinhos, a gente tem várias armas para a gente lidar com vasinho. A gente tem a escleroterapia clássica, que mesmo ela vai variar, porque varia o que está dentro da seringa. Pode ser glicose, polidocanol, etamolim, vai variar da experiência pessoal de cada médico, da resposta individual de cada paciente, qual vai ser o melhor produto a ser usado. Junto a isso, a gente tem a escleroterapia física, que é com o laser, que aí você tem lasers diferentes que você pode usar, que também vão atuar da mesma forma. Existe hoje em dia também tratamento com radiofrequência, que você faz também aplicação dos vasinhos com radiofrequência. Na verdade, eu não gosto dessa palavra, o que é o melhor. Eu acho que são várias armas para se lidar com a mesma coisa. Então, tem pacientes no meu consultório que eu preciso começar com a aplicação, faço um retoque com laser, uma veia específica, eu faço um tratamento combinado, faço laser e aplicação na mesma veia, porque você otimiza o resultado das duas técnicas, consiga um resultado melhor. E tem pacientes que têm pernas muito simples, graças a Deus, que qualquer coisa que você fizer vai dar certo, exatamente. E por que às vezes a gente faz... pouco tempo depois, a gente tem a sensação de que voltou, não é bem voltou, acho que são novos vasinhos, né? Exatamente. Na verdade, os vasinhos que você tratou e eles realmente fecharam, eles não retornam. O que acontece é que você tem predisposição. Então, sempre você vai produzir novos vasos.
o que faz eles retornarem é um pouco da sua predisposição pessoal mesmo, mas às vezes você tem algum vasinho, uma variz associada, nutridora daqueles vasinhos. Então, às vezes você tem a situação que você tem aquela variz e um grupo de vasinhos deitado em cima. Enquanto você não tratar aquela variz que está embaixo, aquele vasinho não vai responder ou vai responder, mas vai retornar. Vai acabar se manifestando aquela região muito rapidamente. Então, por isso que é importante, às vezes, fazer uma avaliação de Doppler, avaliar melhor esse sistema profundo para ver se não tem alguma outra causa associada. Vamos aqui a outro mito ou verdade. Meia elástica evita aparecimento de varizes? Olha, ela melhora bastante porque, na realidade, a meia ela é feita com uma compressão graduada. Quando a gente fala de varizes, existe o sistema superficial e o sistema profundo, tá? Que é o que a gente estava conversando antes da trombose. O que a meia elástica, na verdade, faz é que ela vem com uma compressão graduada e ela tira todo o sangue desse sistema superficial e joga para o sistema profundo, que é competente. Ela faz então, ela não deixa sobrecarregar a veia. Então, se você tem tendência a formar varizes, como aquela veia vai estar como que em descanso, ela vai demorar mais, acaba que você posterga um pouco a doença. Então, você sente um descanso, a perna não incha tanto, não tem tanta retenção. Ana, você tem uma pergunta? Então, deixaram uma aqui no nosso Facebook, que é a Joyce, ela sente um peso nas pernas. E ela está pedindo se isso tem a ver alguma coisa com as veias ou é problema de circulação. Na verdade, o peso nas pernas é um sintoma bem característico de varizes, essa sensação de perna cansada, perna pesada, principalmente no final do dia, depois da jornada de trabalho, que a pessoa passou o dia inteiro em pé. Isso vai se agravar e a pessoa vai ter essa queixa de queimação. Mas não necessariamente seja só por conta disso. Às vezes tem outras patologias que também podem causar esse sintoma. Então, a pessoa pode sentir queimação. E o que ela comentou? Peso, né? Peso. Ela fala peso. Tudo referente, então, a isso. Referente às varizes. Então, tá bom. Nós temos uma outra pessoa na linha, como é o nome? Glenda. Meu nome é Glenda. Doutora, em qual situação a cirurgia é indicada ou necessária? Bom, na verdade, como a gente estava conversando, existem cirurgias que têm indicação mais estética, situações onde você tem veias calibrosas, que na verdade não estão atrapalhando em si a sua circulação, mas que esteticamente são muito feias e a paciente não quer ficar com aquela veia ali. E elas já são calibrosas de um ponto que a gente não consegue fazer algum tratamento com aplicação, com laser transdérmico. Então, essas a gente acaba fazendo tratamento cirúrgico. E existem situações onde você tem um quadro clínico exuberante, pacientes que têm dor, que têm cansaço, que têm uma safena doente, alguma veia mais profunda doente, que precise ser tratada. Aí sim você vai falar de cirurgia, mas em relação a melhorar a circulação mesmo, porque o Doppler vai mostrar, que é um exame que a gente faz da circulação, que aquilo ali está gerando um problema, que aquela veia tem refluxo, e conversando com o paciente, você vê que aquilo está gerando algum sintoma. Porque também, só para frisar, não é toda essa fena que é doente, que é cirúrgica. Tem pacientes que não vão ter repercussão nenhuma e que não vai ter necessário fazer cirurgia. Ana, acho que chegou outra pergunta para você. É isso mesmo. A Juliana de Salvador, ela pergunta se existe algum creme para ajudar. Todo mundo quer um milagre, né? Não. Na verdade, assim, isso é mito. Não existe creme para varizes. Existem tratamentos, mas assim, tópicos não. Existem cremes que a gente tira para melhorar um pouco essa sensação de queimação, mas são mais para aliviar um pouco os sintomas. Mas eles não vão tratar a veia especificamente, tirar a veia dali. Isso não existe. E essa questão da gente ficar tudo sentadinha de perna cruzada, dá varizes isso? Não, muito difícil, porque a gente tem até um mecanismo de defesa nosso aqui. Se você está muito tempo parado, você tem compressão neurológica, também a gente tem a tendência, cruza para o outro lado, movimenta um pouco a perna, isso já vai dar a proteção que a gente precisa para não causar nenhum dano. Imagina quem trabalha o dia todo, né? Mas essa questão realmente, por exemplo, da pessoa passa o dia inteiro na frente de um computador, numa mesa trabalhando, enfim, cai naquilo do avião, né, mesmo, da pessoa não se movimentar, né? É um risco de qualquer forma. Exatamente. As pessoas que têm jornadas de trabalho muito puxadas, pessoas que trabalham em pés, cabeleireiras, operários de fábrica, ficam em pé ainda o dia inteiro, não é nem sentada e não tem muita movimentação, sempre vão ser pacientes provavelmente mais sintomáticas que vão desenvolver com mais facilidade realmente insuficiência venosa. Tá, nós vamos então a mais uma matéria e voltamos conversando com a doutora Aline.
Quando você tem, por exemplo, uma insuficiência de safena que pega toda a safena, essa safena é doente, tá? E a pressão dentro dela está aumentada e ela vai transmitir isso para a pele e vai alterar a pele. Então vai ocorrer um escurecimento da pele, principalmente na perna, perto dos pés, aparecimento de manchas escuras. Quantas pessoas a gente não vê na praia com umas manchas escuras na perna? Aquilo é por hipertensão venosa. Foi o que aconteceu com Dona Neide. Ela teve que recorrer à cirurgia. A veia estava comprometida e as pernas, hoje com marcas apenas pelos edemas pós-operatórios, sofriam com as varizes grossas e com as dores. Eram dores que queimavam, doíam, né? E eu tinha uns lugares, tinha varizes em alguns lugares que, quando eu ficava sentada, que meu trabalho é sentada, né? Ele doía muito mais, sabe? Apertava mais a dor. Andréia sofre com um problema. Limpar a casa todos os dias é um desafio para a empregada doméstica. Mãe de 5 filhos, aos 33 anos, ela já sente o desconforto trazido pela doença. Depois do meu 5º filho, né, que eu pensei que elas iam voltar normal, mas depois do 5º não voltou normal. Aí dói, né? Depois de bom tempo ela começou a doer, né? Na menstruação também dói, aí ela fica inchada, aí que dói mais ainda. Limpar o chão, lavar a louça, subir e descer escada várias vezes ao dia. A rotina da Andréia só piora a situação. Além de sentir muitas dores, ela já não está mais em sintonia com o espelho. Eu uso calça, só uso bermuda para trabalhar, porque não tem ninguém na minha casa. Então eu uso mais calça, não uso saia, não uso short, porque dá vergonha, né? Então, doutora, a gente estava falando aqui da síndrome da perna inquieta. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu mesmo conheço gente que fica assim o tempo inteiro, cruza para um lado, cruza para o outro e está sempre se sentindo incomodada, né? Na verdade, existe uma patologia realmente com esse nome. Parece um nome até meio engraçado, mas é uma patologia, infelizmente, de exclusão. Então, assim, a gente sempre vai avaliar se tem um problema circulatório, se tem alguma doença ortopédica que pode estar causando esse mal-estar nas pernas, doenças reumatológicas. Agora, quando você descartou, não achou causa nenhuma, na verdade, a gente fica com esse diagnóstico dessa síndrome das pernas inquietas. E tem tratamento para isso? Geralmente, que ajuda bastante a atividade física, coisa que é difícil a gente... Não adianta tentar fugir, não. Tem que sair do sedentarismo, né? Exatamente. Graças a Deus, ou infelizmente, resolve 90%, acho que, dos nossos problemas, seria fazer uma atividade física regular. Ana? Eu tenho uma pergunta aqui da Edenilza, de Minas Gerais. Ela fala assim, doutora, ela já fez uma cirurgia de varizes, mas as varizes voltaram. Então, ela quer saber o que ela pode fazer. Bom, aí resta a gente saber, assim, numa cirurgia de varizes, a gente sempre avalia o sistema mais interno, que seria as safenas, as veias mais profundas, e tem as veias superficiais. Se ela fez uma cirurgia, a gente tirou tudo que estava comprometido e tinha indicação de ser mexido, a princípio essa cirurgia é para durar um certo tempo. Você pode até depois de alguns anos manifestar com novas varizes. Mas se isso aconteceu de forma muito precoce, precisa se reavaliar o Doppler, ver se não foi alguma coisa que foi deixada para trás ou alguma coisa que você tentou preservar e que agora você decidiu que não deu certo, que você precisa abordar essa doença de uma outra forma e fazer uma nova avaliação, começar tudo do zero, fazer uma nova avaliação para ver o que está acontecendo. E, por exemplo, se a pessoa tem vasinho, ela tem opção de fazer com laser, escleroterapia. E para cirurgia, existe opção também? Então, existem as microcirurgias que a gente faz para essas veias mais estéticas, mais superficiais. E para safenas e para as veias um pouco mais profundas, a gente tem alternativas com laser, com radiofrequência. Não é o mesmo equipamento de laser normalmente que a gente usa para os vasinhos, mas que você consegue fazer como se fosse queimar essa veia. A gente introduz uma fibra e queima a veia por dentro, ao invés de retirar, como a gente retira na cirurgia convencional. E o pós-operatório dessa cirurgia? Pois é, a grande vantagem desses outros métodos de radiofrequência, de laser, que estão muito em alta hoje em dia, é que a recuperação é muito mais rápida. E você tem resultados tão eficazes quanto do que a cirurgia convencional.
O problema ainda hoje em dia é muito custo, então por isso que a gente não indica também de rotina e tem indicações precisas. Tem pacientes que você não consegue fazer com determinado método, tem que usar outro, isso é muito individual. Mas esse pós-operatório rápido é o quê? A pessoa volta à vida normal depois de quanto tempo? Olha, depende. Se você tem praticamente só uma safena para tratar, você fazendo com uma cirurgia convencional, em geral a gente pede uns 15 dias afastada das atividades em casa, vai? Você não fica acamada, mas você fica meio dondoca dentro de casa sem poder fazer muita coisa. Agora, com o laser, às vezes 4, 5 dias a pessoa já está ótima. Ah, legal. Nós temos a Lucila de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Lucila. Doutora, eu gostaria de saber o que são varizes pélvicas, se elas são mais graves que as varizes comuns e se as pessoas com esse tipo de problema correm mais risco de desenvolver doenças cardíacas. Bom, na verdade, as varizes pélvicas não é que elas sejam mais graves do que as varizes normais. Elas são varizes, como as das pernas, só que são varizes da parte pélvica, as varizes em volta do útero, as varizes de veias do útero e ovarianas. Na verdade, isso vai causar sintomas bem diferentes, que não tem nada a ver com a parte de circulação da perna. Você vai causar, na verdade, são muitos sintomas ginecológicos. Pode ter muita cólica em época menstrual, dor durante a relação sexual e sensação de peso de barriga pesada, empachado durante algum momento. E isso pode ser sintomas super leves, que você vai tratar com medicação, não vai precisar fazer tratamento nenhum. E tem casos mais exagerados, onde você vai precisar fazer, geralmente, algum tipo de tratamento. E o profissional realmente seria um angiologista? Na verdade, exatamente, porque acaba que o ginecologista pega muito mais esse quadro inicialmente, porque a paciente está com cólica, está com dor durante a relação, vai procurar o seu ginecologista. E aí, durante a avaliação, ou com ultrassom transvaginal, ou então, às vezes, achado de exame, vai fazer um ultrassom das varizes das pernas, aí você vê que tá safena, tá, a paciente tem muita queixa, tá safena normal, sistema normal, mas você vê que vem umas veias, parece mais altas, que são sugestivas de varizes pélvicas. Então, a gente acaba indo perguntar, indo atrás do paciente, você sente isso, você sente aquilo? E às vezes era uma coisa que ela sentia, mas nunca perguntou, achava que não tinha muita solução, encarava como normal. E aí a gente acaba entrando com algum tipo de tratamento. Doutora, muito obrigada. Eu acho que esclareceu bastante coisa, né? A gente conheceu as verdades aqui, porque até então, para a gente estava enganada. Salto alto, meia elástica. Muito obrigada pela participação da senhora. Espero vê-la com outro tema em breve. Muito obrigada. Eu também gostei de estar por aqui. Nós vamos a um intervalo e voltamos com a história da Márcia. Eu nasci em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e aos 13 anos, junto com a minha mãe, eu vim morar em Gramado. Gramado é conhecido pelo frio, pela boa comida, é uma cidade encantadora e eu sou muito feliz de viver aqui. A minha vida é uma correria, mas quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente dá o melhor, as coisas acontecem naturalmente. Eu às vezes chego tarde em casa, cansada, mas quando eu chego aqui eu tenho tanta paz, é o lugar que eu descanso, é o lugar que eu encontro meu marido, que eu encontro as minhas coisas, isso me dá um relaxamento, me dá uma alegria, eu amo a minha casa. Eu estou acabando a faculdade de Direito e o estudo das leis, o conhecimento que o direito te traz é muito importante em todas as áreas da vida. Eu entendi como funcionam as leis na prática e também na minha vida pessoal posso ajudar o meu marido, posso ajudar os amigos. A minha loja é o meu xodó. Eu escolho cada coisa com muito carinho, cada item que tem lá dentro é escolhido a dedo, porque o comércio é uma coisa que me satisfaz muito, eu amo o comércio. A nossa loja fica junto à estrutura do Café Colonial Bela Vista. O empreendimento também é administrado pela nossa família. São 2 unidades há 40 anos em Gramado. O Parque de Neve que a gente está construindo é um parque inovador. Ele vai ter muita atração, vai trazer novidades, a gente pesquisou muito até chegar nesse formato. Essa é a área quente do nosso empreendimento, onde ficarão as 15 lojas, os restaurantes e a pista de patinação. É o primeiro parque de neve da América Latina, com uma área de 14 mil metros quadrados, no valor de mais de 60 milhões de reais. Deixa o vento te levar pro lado de Deus, pra mudar teu eu, então deixa. A gente ama vir aqui no parque,
para conversar, para relaxar um pouco. Aqui é um lugar onde as famílias se encontram, é um lugar calmo, um lugar que a gente vem tomar um chimarrão e a gente vem aqui para tocar um pouco violão, para cantar, né, amor? E através da nossa música nós pretendemos unir as pessoas assim como a música nos une. Deus tem sido muito bom comigo e eu reconheço que através dessa fé é que eu tenho conseguido conquistar todas as coisas. Eu sou a Manu Cagliari, tenho 29 anos, sou empresária, esposa e consegui mudar a minha história acreditando que o impossível pode acontecer. Hoje eu sou uma mulher vitoriosa de verdade. Eu sou a Universal. E a partir de agora você pode também ligar para conversar com a gente, tirar dúvidas, buscar uma orientação através do telefone 5644-5210. Eu estou aqui com a Márcia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Obrigada por ter vindo contar a sua história para a gente. Então, começa assim, me falando um pouquinho da sua adolescência. Como foi? Então, a adolescência foi uma fase... A adolescência por si só já não é uma fase... assim, é boa, mas tem que saber lidar. E quem está do lado de um adolescente tem que aprender a lidar com algumas situações. Porque o jovem é um vulcão em erupção. Né? Eles mudam de opiniões muito rápido. Então, eles querem uma coisa agora, daqui uns 5 minutos eles já não querem mais. Então, é tudo para ontem para eles. A cabeça deles, a cada segundo vai mudando. E eu era uma pessoa bipolar. Então, eu era assim, eu estava sorrindo, daqui a pouco eu já estava chorando. E eu não entendia, fora assim que... Sem nenhuma razão. Sem uma razão, porque a minha mãe sempre me deu muito carinho, muita atenção. Ela, assim, ela me deu o que ela tinha também, né? Então, a minha mãe não teve a atenção da minha avó, ela não teve cuidados. Então, ela meio que aprendeu comigo, com a gente, que nós somos 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. Então, as mulheres dominavam. Então, era uma coisa assim de louco, porque nós somos a idade uma perto da outra. Então, quando uma tinha TPM, a outra também tinha, então era uma coisa de louco. Então, ela assim, ela lidava com as situações conforme eu, por exemplo, ia me desenvolvendo. Às vezes eu acordava, não queria ir para a escola. Eu estudava de manhã, não vou para a escola. Ela, não, mas você vai. Eu falei, eu não vou, não vai ter ninguém que vai me tirar daqui, vai para a escola. Isso você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 13, 14 anos. E nós éramos muito humildes. Ela falou, olha, ou você vai estudar, porque eu quero um futuro bom para você, ou você vai trabalhar. E eu optei por trabalho. Só que eu não tinha muito estudo. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar em casa de família. Então, eu passei por várias situações, eu fui humilhada, eu cresci muito rápido, eu comecei a adquirir um quadro de depressão muito forte, porque eu deixei a minha infância, já passei para a adolescência com responsabilidades muito sérias. Você não viveu a fase não que vivi, seria normal? Eu pulei as fases. Então, eu comecei a perceber que eu queria outras coisas, que eu não queria mais ser empregada doméstica, que eu não queria ter namorado, eu queria casar. Eu, com 15 anos, já pensava em família, já pensava em casar. Mas eu pensava para poder sair de casa, não que eu quisesse aquele compromisso. Porque eu via assim, o meu pai brigando com a minha mãe, então eu achava que o meu caminho seria igual. Eu morria de medo de casar e não ser feliz no amor, ter um casamento frustrado. Mas como eu era muito presa, a melhor solução para mim foi o que? Tentar buscar um casamento. Fora, só me machuquei. Nessa fase eu já comecei com depressão muito forte. Eu andava na rua, eu conversava sozinha. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Se eu tivesse numa roda de amigas, se uma parava para conversar com a outra, já havia uma crise de ciúmes muito forte, eu fazia intriga, eu colocava uma contra a outra. Então, quer dizer, eram casos assim, sério, porque eu fazia mesmo brigar de 2 amigas que nós éramos amigas desde a infância, perder o contato por uma situação que eu acabava causando.
Então, isso me trouxe muitos problemas, porque eu percebi que eu tinha um domínio, eu poderia controlar a mente das pessoas. E que com um sentimento, que eu usava isso também, de um sentimento frágil, da menina pobre, a empregada doméstica, então eu abusava meio que da situação, né? E nisso eu fui adquirindo algumas inimizades também, que foram difíceis. Aí eu comecei a descobrir a sensualidade, eu comecei a despertar desejos de homens casados. Isso com quantos anos? Aí eu já estava mais ou menos com uns 17 anos. E que sentimento você tinha quando você pensava na sua mãe, no seu pai? Então, assim, no meu pai eu não tinha contato, porque o meu pai a gente não tinha diálogo, né? Meu pai meio que, assim, não gostava muito de mim, então não tinha contato com ele. Você se sentia, claro, rejeitada. Rejeitada. Então eu também teve esse problema, porque eu achava que o pai tinha que ser um ser protetor, que ia cuidar, principalmente quando é uma menina. Então eu cresci com aquilo, que eu substituía a minha mãe por pai e mãe. Mas ao mesmo tempo eu escondia as coisas dela para não fazê-la sofrer. Porque quando eu comecei a descobrir o outro lado, mulher, eu vi que eu poderia ter tudo o que eu queria. Eu poderia ganhar um mundo que eu não tinha. Então, comecei a explorar isso. E comecei a despertar interesse com homens casados, rapazes que às vezes estavam noivos, estavam bem. E se eu olhasse assim para um rapaz e falasse, poxa, é aquele que eu quero, eu ia à luta para conseguir, enquanto eu não... Às vezes eu nem queria um compromisso sério, mas só o fato de tirar aquela pessoa da outra, aquilo me dava certo que um prazer, porque eu sentia assim, uma inveja as outras amigas que andavam comigo, que elas conseguiam tudo. Te incomodava a felicidade delas, né? Fato. E aí eu comecei a descobrir à noite. Comecei perto dos 18 anos, tanto é que eu resolvi casar para ir embora de casa, casei, encontrei uma pessoa, casei, ele muito jovem também. E eu casei com 18, me separei com 19. Então, meu casamento durou 11 meses. Os primeiros meses foi tranquilo, sem problema, mas eu comecei a descobrir que eu poderia caminhar sozinha, que eu não dependia de ninguém. Meus pais já não eram responsáveis mais por mim. E agora eu estaria presa a um marido, então eu tinha que me livrar daquela situação. Então, eu chegamos na seguinte conclusão, que o nosso casamento não estava bem, aí ele começou a me trair, eu descobri isso. Aí foi o fim, pediu a separação e foi quando tudo começou. Eu falei, agora eu tenho 19 anos, sensação de liberdade, vou voar. Então, comecei a ir para São Paulo, aí já entrei no mundo da bebida, porque tinha fases que eu era muito tímida. Então, para eu tomar coragem para entrar, numa boate, numa danceteria, eu teria que estar alcoolizada. Porque, principalmente se eu tivesse que chegar num lugar sozinha. Então, o que eu fazia? Eu bebia antes para poder chegar naquele lugar. E assim, conheci vários tipos de homens, me relacionei com a maioria deles. Tive assim... Se você se via casada, você realmente buscava assim, não deu certo naquele relacionamento, mas eu vou encontrar o homem ideal, quero ter minha família, quero ter filhos. Você idealizava isso ou não? Não, em momento algum. Você queria o prazer que a vida podia te dar. É isso, eu queria ser uma mulher moderna e independente. Eu queria morar sozinha, né, ter o meu trabalho e não depender, que homem para mim seria algo assim só para uma noite, nem um namorado, um compromisso sério eu queria. Então, se eu percebesse que um rapaz estava estava se apegando, estava querendo, aquilo já me incomodava. Então, eu era muito sincera, eu falava, olha, você não se apega porque eu não quero compromisso. Não estou pronta para família, não tenho desejo de ser mãe. Mesmo porque ela não tinha isso como uma referência, né? Você não tinha isso em casa. Não tive, então
eu quis meio que tampar o sol com a peneira, né? Exatamente. Então eu fui buscando e o meu jeito de ser fazia com que eles acabavam ficando muito, assim, pegajosos, muito... Queriam estar comigo, recebi várias propostas de casamento. E eu não queria, quando eu via que, vamos ficar noivo, eu já ia embora. Eu arrumava uma situação para sair daquela relação, porque eu não queria. E homens casados eram mais fáceis, porque ele também não queria, ele tinha uma família. Então era o meu perfil. Foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu falei, não, daqui em diante eu só vou sair com homens casados, porque me dá menos trabalho. Na verdade, não era nem que você fazia o perfil, era o mal que existia na vida dela, que para destruir a vida dela era bem mais fácil destruir a vida de outros, né? Então, era bem mais fácil trazer pessoas... Em momento algum passava assim na tua cabeça, meu Deus, é um homem casado, tudo bem, tá aqui comigo agora, tá legal, mas e a família dele? Em momento nenhum existia essa consciência? Não, tanto é que teve algumas situações, eu me relacionei com uma pessoa que esse foi um compromisso sério, foi por causa dessa pessoa que eu resolvi, porque assim, como eu comecei a conhecer muita gente, teve um namorado que ele não aceitava o término do namoro. Então ele começou a agredir, eu tenho o nariz quebrado por causa de uma agressão, então ele ficou extremamente violento. Esses casos que acontecem de namorados matarem as namoradas é casos extremos de ciúmes. Então tem que saber, quando detectar alguma coisa, tem que estar atento, a mãe tem que estar atenta à filha, porque eles são agressivos sim. Então eu tive muito problema. Uma vez... Ele me seguiu, eu estava indo para uma festa, eu estava de bicicleta, ele estava de moto. Ele parou a moto, quebrou a bicicleta todinha em cima de mim, de ciúmes. Casado ele? Não, esse era solteiro. Por isso que ele brigou, porque ele queria um compromisso sério e eu não queria um compromisso. Ele queria casar e ele queria eu só para ele não queria eu para a noite, não queria eu para mais nada. Só que eu não gostava dele, eu não queria, já tinha uma opinião formada. Então, eu fui sincera e ele não aceitou. Então, eu tive alguns problemas. E foi por causa desse rapaz que eu conheci o meu marido hoje. Né? Foi uma pessoa que me ajudou muito, Luiz. Eu precisei da ajuda da polícia militar e era ele que me socorreu. Você foi fazer queixa do seu namorado? Isso, eu fui pedir ajuda porque ele tinha me machucado. Eu fiquei com o rosto todo machucado, né? Então, foi assim que eu conheci ele. E ele me deu toda a assistência, foi super profissional, sabe? Me ensinou, ele falou, você tem que fazer isso, assim, você vai na delegacia, você faz isso e isso. Então ele começou, assim, prestar socorros comigo, né? Me orientar o que fazer. E nisso se tornamos amigos. Mas ele sempre manteve uma postura, primeiro como um profissional, e segundo, como pessoa. Então, ele não, em momento algum, ele passou uma cantada, em momento algum, ele se insinuou, ele de fato, me prestou um socorro. E até ficou porque nisso. Não tinha nem, né? Não existia. Não. E você tem um pouquinho de consciência de quando foi que você começou a se interessar por ele como homem? A resistência dele tanto falar não. É porque também a gente imagina que essa coisa dele te proteger, dele te ajudar, que você não teve lá atrás, de repente, em algum momento, você sentiu isso nele. Foi, porque ele, assim, ele me apresentou a uma delegada que foi, assim, uma amiga. E ela foi comigo até a casa dele, conversou com ele, com esse namorado, e resolveu. O rapaz sumiu, nunca mais eu tive contato, nem vi mais. Então, assim, eu tinha uma gratidão com o Luiz. Eu falei, poxa, eu me livrei de um problema. Ele foi uma pessoa que, em momento algum, se aproveitou da situação, né? Que ele poderia ter se aproveitado da situação ali. E não, ele foi profissional, foi um amigo e protetor. Então, eu fiquei amiga dele, eu quis a amizade dele. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Na verdade, não é que ele poderia se aproveitar. É que você estava acostumada com essa situação, né? De os homens sempre se aproximarem de você e estarem se aproveitando. Ele não, ele estava fazendo exatamente o papel dele,
né? De cumprir. Essa era a visão que ela tinha em relação a qualquer homem que aparecesse. Que se aproximasse dela. E a senhora vê que ela contando aí, eu estava imaginando, por que de repente ela, mas olha como ele foi profissional, como ele foi educado. E a gente vê que a bagagem que ela trazia com ela, dessa carência, vê como é importante o papel dos pais, né? A influência é muito grande, a família, né? A presença do pai, da mãe. Os valores que são passados, né? Porque é o que ela trouxe para a adolescência dela. Exatamente. E olha o que foi se transformando a vida dela. De repente, né, o que a mãe, não é isso que eu planejei para você, não é isso que eu queria para você, mas a mãe não soube passar exatamente isso para você, né? E aí você também começou a ir para um mundo, então eu também não quero isso e eu quero viver a minha vida, e também não soube passar, mãe, não tá legal, não é isso que eu quero. E aí foi levando a sua vida para um lado que tive vários problemas, né? Por causa disso, né? Eu sofri muito, muito, muito. Então, eu com 25 anos, eu já tinha uma bagagem terrível. E não foi fácil. E com isso... E a jovem, desculpa, mas quantos jovens pensam que sair de casa cedo, meninas principalmente, porque homem é até natural você imaginar que ele quer construir a história dele, quer ser o homem, né? Quer se autoafirmar. Mas quantas meninas pensam que, assim, a solução para a vida delas é sair de casa, né? Ainda ela jovem. acha que o problema dela, os pais estão me prendendo, eu vou embora. E não é assim. Se ela soubesse que é só amor e proteção, que é o que a mãe faz. O pai, ele é mais... O não que é dito é em função de proteção mesmo. Não é simplesmente para contrariar. Né, para dizer, a minha mãe é chata, me contraria em tudo, não me apoia, né? Essa questão, a mãe vê lá na frente. E é o amor incondicional, porque é só um pai e uma mãe que vai ter esse amor. Que, por exemplo, se um filho ficar doente, uma mãe fica 24 horas dentro de um hospital, um amigo não fica. Ninguém fica. Se o a filha ligou para a mãe, está chorando, a mãe sai de madrugada feito louco e vai atrás. E a gente, quando adolescente, eu lembro, eu posso dizer, e acho que todas nós, quando menor, a mãe falava, e a gente também pensava assim, como minha mãe pega no meu pé, meu Deus, é tudo não, não, não. E hoje, a gente, com a idade da mãe, fala, meu Deus. E principalmente quando a gente é mãe, né? Eu tenho uma filha de 17 anos. E sabe, o peso desse não que a gente às vezes dá é simplesmente para isso, para proteger. É só visando isso, o bem mesmo, o bem do filho, porque a criança está no impulso, tem aquela coisa de querer curtir, conhecer, desfrutar, e a mãe sabe onde aquilo pode chegar. O jovem olha aqui, a mãe olha lá na frente. Então, assim, eu sou muito amiga da minha filha, então eu converso de tudo com ela. Ela tem espaço para falar, ela conta coisas dela, assim, que tem hora que eu olho... Eu penso, bom, eu passei por isso. Então, eu sei o que ela está vivendo, eu sei o que ela está pensando. Meio que, não é que é fácil, mas como eu passei, os conflitos que ela passa hoje eram fichinhas para mim no passado. Então, eu consigo lidar com a situação. Tem hora que eu falo, não, é não, é não. Mas eu explico o porquê do não. Eu não fico naquela situação que nem minha mãe, não, mas eu queria saber o porquê não. Ela falava, não, porque eu sei o melhor que é para você, mas eu queria saber o que era e não era o melhor para mim. Que é diferente com a minha filha, que eu falo, olha, filha, hoje não é legal você fazer isso, mas por isso e por isso. Se você for ali, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma prevenção. Então, eu converso muito, sou muito amiga dela, muito. E a gente sabe que uma pessoa resolvida dentro, bem resolvida dentro, o fora, né? Quando o não vem, ela vai falar, não, tá bom. Ela sabe o que ela está falando, né? Verdade. Então, assim, hoje, quando ela ouve o seu não, eu acredito que ela fala, minha mãe sabe o que está fazendo. Minha mãe sabe o que está falando, né? Porque ela sabe do seu passado e ela vê a mulher que hoje tem em casa, né? Então, ela fala, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe, até porque eu converso muito com ela sobre, que ela mesma me pergunta, mãe, no seu tempo era assim? Mãe, não sei o quê. Eu falo, olha, filha, é um pouco diferente, mas
só mudou o cenário. Não, e a gente que é mãe, a gente sabe que, assim, por mais que a gente fale, né? Quantas mães estão nos assistindo agora, né? A gente até mudou um pouquinho a história, a gente estava focando no seu casamento e a gente acabou indo para filho. Mas por mais que a mãe fale, a gente sabe que, infelizmente, não é suficiente, né? Por mais que a gente tente evitar qualquer situação, prevenir, a gente sabe que a gente pode falar claramente que o diabo hoje tem usado muito isso, colocado os pais contra os filhos. É comum hoje você escutar um jovem falar que tem raiva dos pais. É muito comum, né? Então a gente vê que o diabo tem realmente atuado na juventude, criando uma revolta, né? E eu acho que, assim, a maior força de uma mãe é a oração. Não tem jeito. Ele consegue. Lógico que o exemplo fala muito, mas... E assim, a senhora está falando aí, e a gente vê, infelizmente, em matéria de jornal, e o filho consegue, às vezes, fazer com que um relacionamento que estava estável, né, balançar. Os pais estavam até ontem, estavam bem, mas aí o filho começa a fazer com que os pais comecem a brigar, porque eles, por causa de uma situação, eles criam uma situação que, né, fazem com que aquela casa, aquele lar que estava bem, se transforme já no inferno. É, que nem a minha filha, outro dia ela me pediu para ir numa festa. E assim, e ela ficou um mês me pedindo. E eu falava assim, eu não sei, eu vou pensar. E comecei a analisar. Eu perguntei para ela onde que era o local. Pedi para ela, falei, vamos passar lá na frente. Então eu passei, coloquei ela no carro, ela falou, mãe, aqui está o endereço, é assim. Então eu procurei saber quem estaria naquele local, o que estariam servindo ali. Então, sem ela saber, eu me inteirei de tudo, o que ia acontecer na noite da minha filha. O que poderia acontecer. Então, o que eu fiz? Meu esposo, porque a gente conversa muito, então a gente se tranca no quarto e vamos falar das crianças. Bom, eu falo, olha, amor, a Laís, ela quer em tal lugar. Já pesquisei, olha, assim, assim. Aí ele, mas e aí? Eu falei, olha, não é um lugar que eu gostaria que ela fosse, mas todas as amigas vão, inclusive 5 vão escondidas. Eu ia ficar triste se ela fizesse isso. O que ele sugeriu? Faz o seguinte, você leva, marca um horário, eu vou impor o horário. Deixa que o horário eu imponho. E a gente vai buscar. Então, era assim ou ela não iria. Ele falou, olha filha, você pode sair o horário que você quer ir, mas tal horário eu vou te buscar, eu e a mãe vou te buscar. Porque se a mãe idealiza um filho perfeito e espera que ele só reaja daquela forma como ela quer, o que acontece? Se o filho percebe essa pressão, ele começa a falar o quê? Para mim deixar minha mãe feliz, eu tenho que enganar. Eu tenho que ser aquilo que ela imagina que eu sou. Né? Então, essa é a pior condição. Por isso que é melhor a mãe conversar realmente, entender, ouvir, não gostar, mas... né? Engolir e participar dessa questão para não forçar o filho a ser uma farsa, que é o que muitas fazem até nesse afã de proteger. Acabam piorando a situação, né? E não vai proibir, não é o melhor remédio. Cria mais curiosidade. É o que aconteceu comigo, então eu queria saber o que acontecia. Eu olhava tudo pela janela, mas eu não poderia chegar na porta. Então eu ficava imaginando, o que tem por detrás dessa porta? Eu pensava, se eu for lá fora, o que vai acontecer? Por que ela não quer que eu vá para lá? Aí a curiosidade é muito maior, desperta as coisas na gente, e quando eu me deparei por situações... é normal, porque assim, por exemplo, você chegou às suas conclusões porque você viveu. O filho está ali trancadinho dentro de casa, ele não viveu, ele sabe da sua história, mas ele não viveu. E, de repente, tem uns que, por obra do temperamento, ou do Espírito Santo mesmo, que já abençoou, porque a mãe é uma mulher de oração, enfim, dá exemplo. Tem uns que não precisam disso, mas tem uns que a impressão que a gente tem, infelizmente, é triste falar isso, porque o bom seria que não fosse assim, mas tem muitos que têm que
preferem ir lá quebrar a cara para chegar à conclusão sozinha. E por isso que, na verdade, a coisa mais importante mesmo é a mãe saber dessa autoridade que ela tem. Primeiro como mãe, e quando ela associa essa autoridade de mãe a uma autoridade espiritual concedida por Deus, de abençoar o filho mesmo, e a mãe tem que lembrar de uma coisa, por exemplo, muitas que estão nos assistindo são da igreja, se elas vivem uma vida de obediência a Deus, porque isso conta muito, né? Lógico, não adianta a mãe, por exemplo, eu oro pelo meu filho, dá um péssimo exemplo em casa, briga com o marido o dia inteiro. Essa oração não é acompanhada de uma vida, né, pautada ali na palavra de Deus, mas se a mãe tem essa vida com Deus, meu Deus, eu me lembro sempre de uma promessa que diz assim, bendito o fruto do seu ventre. É só você andar em obediência que bendito será o fruto do seu ventre. É verdade. E tá o quê? Atento ao que Deus está pedindo naquele momento. Porque muitas vezes o sacrifício vai vir de mim, não é o filho. Até para eu... Como é que eu vou chegar? Até pedir para Deus fazer uma oração, pedir a proteção para ela, eu tenho que estar em aliança, eu tenho que estar ligado a Ele. Porque não que Ele não vai responder, Ele responde. Basta uma conversa sincera, Ele vai responder. Mas dá outra percussão se você estiver obediente a Ele. Se você... O que eu faço, o que Ele pede? Começa por mim. Então, vai fluir, que nem outro dia ela falou assim... É exatamente isso, porque às vezes a mãe quer que o filho faça aquilo que ela quer, mas ela não se submete ao pai dela. Entendeu? Então é complicado. Outro dia eu peguei um resfriado forte e o bebezinho dá trabalho. Imagina, a diferença é grande, 17 anos, eu estou desatualizada, né? Estou apanhando. Mas o meu esposo falou assim... Eu falei assim, filho, eu preciso deitar, nem que for uma horinha, você fica com o bebê para mim? Minha cabeça está estourando. Aí ele, não, nega, tranquilo. Pegou o bebê, foi passear, colocou no carrinho, tudo. Eu dormi 2 horas. Quando eu voltei, ele tinha preparado a janta, colocou na mesa. Que marido, hein? Aí ele falou, poxa, nega, você está 5 horas sem comer. E nem eu tinha percebido que eu estava tanto tempo. Aí passou. Quando nós fomos dormir, no outro dia ela falou assim, mãe, eu já sei o marido que eu quero para mim. Eu quero alguém assim como meu pai. Então, você vai ter que... Agora, a gente está chegando no final do nosso programa, você vai ter que voltar para falar desse marido. Exatamente, porque, olha, a gente tem muitas, mas muitas perguntas para você aqui. Você pode voltar? Posso. E exatamente para isso, para contar o lado da bênção. Porque a gente sabe do testemunho dela e esse lado... vai ajudar muita gente. Então, é muito importante, então, né? Então, a gente vai ter durante essa semana, você volta, a gente vai combinar direitinho, tá bom? Combinado. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu desejo a todos uma excelente tarde e até amanhã.